Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Daremos início hoje à apostila 2, setor B, aula 13, quantidade de calor sensível. Pessoal, então vamos retomar aí, né? Nosso setor B, ele é totalmente diferente do setor A, né? No nosso setor A, nós estamos trabalhando com toda a parte de eletrostática, resistores, e agora no setor B, nós voltamos à parte de calor, né? Ou seja, de calorimetria, né? Então vamos aí agora separar um pouquinho o tico e o teco, perfeito? Bom, então vamos lá. O que é calor sensível? Então vamos primeiro retomar. Calor, pessoal, é uma energia em trânsito, lembra? Então, eu tenho um corpo com uma temperatura maior, né? E se eu tiver um outro corpo com uma temperatura menor, eles vão trocar energia entre si. Lembrando que a troca é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, calor, energia térmica em trânsito, né? Que é motivada pela diferença de temperatura. Lembrando que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, perfeito? O fluxo de energia entre corpos com diferentes temperaturas, né, vai ocorrer até quando, pessoal? Lembra que tinha uma palavra para isso? Até cessar, exatamente. Mas nós dizemos que esse cessar é o equilíbrio térmico, ou seja, ambos vão ter a mesma temperatura. Ou seja, café com leite, né? Então, eu coloco café quente e o leite na temperatura ambiente, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, os dois estarão na mesma temperatura. Perfeito? Bom, então, lembrando também, né, que no sistema internacional a unidade de energia é joule, perfeito? Né? E para calor, nós utilizamos caloria, que é o CAL, então caloria, né? Então, o que é essa caloria? Caloria corresponde à quantidade de calor necessária para que 1 grama de água sofra variação de temperatura, tá ok? Né? E essa, a correspondência entre caloria e joule, né? Então, pessoal, se você precisar fazer a conversão, anote isso na apostila. 1 caloria equivale 4,18 joule. Anota aí na sua apostila, pessoal, puxa uma setinha. 1 caloria equivale a 4,18 joules. Então, se você precisar converter um para o outro, tem aí como fazer, né? Bom, mas vamos lá, né? Nossa aula, calor sensível. Então, vamos lá. Quando um corpo, ele recebe ou ele cede determinada quantidade de calor, capaz apenas de gerar variação de temperatura. Pessoal, por que eu estou falando isso, né? Dando ênfase de capaz apenas de gerar variação de temperatura. Porque mais à frente nós iremos ver o calor latente. O calor latente, ele ocorre mudança de estado, tá? Então, foca que é apenas na variação da temperatura, perfeito? Então, calor sensível. Quando um corpo ele recebe ou ele cede determinada quantidade de calor, capaz apenas de gerar variação de temperatura, sem que ocorra mudança de estado, tá ok? Então, nós denominamos isso como calor sensível, correto? Aí, no fim da sua apostila, vocês podem observar, lá no finalzinho da página 184, tem assim, Q maior que zero, né? O corpo recebe energia na forma de calor. Q menor que zero, o corpo perde energia na forma de calor. Então, essa é uma das interpretações para essa quantidade de calor, para saber se ele recebeu ou se ele cedeu, tá ok? E como que eu calculo essa quantidade de calor, pessoal? Né? Aí na apostila vocês podem estar observando que tem 2 fórmulas ou... Então, vamos agora compreender cada um, tá? Puxa uma setinha, como eu sempre faço na lousa, para vocês poderem compreender. Perfeito? Então, o Q aí maiúsculo que vocês estão vendo, quantidade de calor sensível. Puxa uma seta e escreve quantidade de calor sensível, unidade de medida, caloria. Perfeito? O M que tá aí na nossa fórmula é a massa, tá? Pessoal, importantíssimo agora. A massa, nesse caso, é em gramas. Nós não trabalhamos agora com quilogramas. Então, anote aí. M, massa da substância que você vai estar trabalhando, em gramas. G,
tá ok? Anote aí na sua apostila. Pessoal, tem um C pequenininho, é ele que eu vou falar agora. É o calor específico, tá? Então, C pequenininho é o calor específico, né? Já vou explicar dele agora, daqui a pouco. Unidade de calor específico, Cal barra G, que é gramas, por grau Celsius. Tem aí na tabelinha também da sua apostila, tá? E o delta, variação da temperatura, que nós podemos utilizar Celsius ou Kelvin. É as duas que nós utilizamos, nós não utilizamos Fahrenheit, tá ok? Se tiver, você tem que fazer a conversão. Perfeito? Falei lá do C minúsculo. O que é esse C minúsculo, pessoal? Calor específico. É uma grandeza que ela é característica de cada substância e determina a quantidade de calor necessária para que 1 grama do elemento aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, né? Então, as variações de temperatura, elas podem ser expressas tanto em graus Celsius quanto em Kelvin, pois essas duas escalas possuem 100 intervalos, ok? Ou seja, possuem as mesmas variações, tá ok? Então, pessoal, esse Czinho é o calor específico, que é uma grandeza de cada material, tá? Então, não confunda com outro C maiúsculo, que eu já vou explicar ele daqui a pouco também, tá ok? Então, vamos lá. Falei do C minúsculo. O que é esse C maiúsculo? Capacidade térmica, né? Então, o calor sensível, ele também pode ser definido e calculado através da capacidade térmica, que agora é o C maiúsculo. Puxa uma setinha e coloca aí. Capacidade térmica, o C maiúsculo. É uma propriedade do corpo diferente do calor específico, né? Que é uma propriedade inerente à substância do qual o corpo é feito. Ou seja, então agora não depende mais da propriedade do material, a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica de um corpo depende do calor específico quanto de sua massa. No entanto, ela também pode ser calculada como? Pessoal, puxa uma setinha aí. C, que é a capacidade térmica, o C maiúsculo, igual M vezes C. M, massa, vezes C minúsculo, que é o calor específico. Tá ok? Então, vamos lá, pegar um exemplo. Uma piscina cheia de água apresenta uma capacidade térmica consideravelmente maior do que um cubo de gelo. E é por essa razão que, ao jogar um gelo na piscina, o cubo de gelo ele sofre uma variação de temperatura muito maior que a variação sofrida pela água da piscina. Já a variação da piscina seria praticamente nula, uma vez que essa massa é muito grande em comparação à do cubo do gelo. Entendeu? Então, ou seja, pessoal, observa que essa capacidade ela vai ser em relação à massa. Entendeu? Ela vai levar em consideração a massa e o calor específico, que é o C minúsculo. Então, se eu quiser calcular capacidade térmica, C maiúsculo igual a massa vezes calor específico, tá? Só para vocês distinguirem, pessoal, tá? Anotem aí. A segunda equação que ele fala de ele fala sobre molar. Essa parte vocês utilizam mais em química, tá? Não na nossa disciplina em si, tá ok? Pessoal, dúvidas? Mandem para nós, perfeito?